Olá, tudo bem? Esse é o vídeo da nossa semana. Nessa semana falaremos de um tema bem interessante. Apresentarei a você um texto, brevemente, óbvio, né? Devido ao nosso espaço, ao nosso tempo, de Daquê. Não sei se você já ouviu falar dele. É o primeiro texto catequético da tradição cristã, que faz parte ali do acervo dos chamados pais apostólicos. E neste vídeo eu apresentarei a você da onde veio a tradição cristã de ter como pré-requisito o batismo para poder participar da ceia. Então, é um documento importante da igreja, e aí a gente vai tratar um pouquinho disso, tá bom? Já antecipo, eu estou lançando uma plataforma, estamos em vias de organizações finais, aonde ofereceremos cursos específicos de análise dos textos da patrística, tá? Então, depois eu trago mais informações, aonde nós iremos analisar essas obras com mais aprofundamentos, né, indicando literaturas e tal. Ok? Então, vamos ao nosso vídeo de hoje. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, tá aí. Então, a obra é esta, Didaquê. Ela esteve perdida por muito tempo, até que foi encontrado um rolo de manuscritos em grego, a obra foi escrita em grego, datada de 1056, ali no século XI, encontrando-se na Biblioteca de Constantinopla, em 1873. Então, essa obra ficou perdida, não sabemos exatamente a partir de quando se perdeu, e o fato é que temos esse encontro, né, essa redescoberta dessa obra, ali no século XIX. Então, Didaquê, também conhecido como ensino dos 12 apóstolos, tá? Embora não tenha sido um apóstolo que tenha escrito, mas procurou-se sintetizar a orientação dada pelos apóstolos para a posteridade, né, para a continuação da igreja cristã. A primeira edição dessa obra reencontrada surge 10 anos depois, em 1883, e desde 1887 o documento se encontra em Jerusalém, na Biblioteca Patriarcal. Então, esse documento, esse texto do século XI, encontra-se em Jerusalém. E interessante que nós encontramos inúmeras referências a esse texto na tradição cristã, e isso, obviamente, atesta a sua importância histórica, né? Então, há muitas referências, muitas fontes sobre, citando, né, essa obra. A obra servia de catequese e instrução aos novos convertidos. Então, se você tiver interesse de ler, aí eu recomendo a leitura, você vai perceber que é um texto bem básico, bem didático. Depois eu vou apresentar a você uma breve divisão, né, dos capítulos desta obra. Então, é bem didático, justamente para inserir aqueles que estavam se convertendo à fé cristã, deixando os cultos pagãos, o judaísmo e outras crenças, e adotando agora a fé cristã como a sua fé. Há uma coincidência entre os capítulos 18, 19 e 20 da carta de Barnabé, com o texto de Daquê, os 5 primeiros, né, que vai falar justamente sobre os dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Então, se você for comparar esses escritos, você vai encontrar muita similaridade. E também aparece em outros autores, como Aristides, de Atenas, Justino, romano, Taciano, sírio, Teófilo de Antioquia, Irineu de Leão, Tertuliano de Cartago e Orígenes de Alexandria. Aqui eu apresento duas traduções, né? Há inúmeras outras, né? Temos tanto da tradução lá da Paulus, né, da coletânea patrística, o primeiro volume, e essa outra tradução de Daquê, e você vai encontrar inúmeras traduções desta obra.
A época da composição varia entre os anos 70 e 120, e mais provável, né, muitos pesquisadores classificam como uma obra do final do primeiro século, ali entre os anos 80, 90, até um pouquinho depois, é a data dessa composição. Quando se estuda a patrística, e aí já vai essa informação, muitos desses documentos têm uma variação de tempo, não temos precisão exata da sua escrita, a não ser um texto e outro. Alguns deles também não conhecemos o autor, especificamente o autor, claramente, né? E também o local onde essa obra foi composta. Então, aqui sobre o local de confecção, nós temos algumas possibilidades. Na Síria, ali na região de Antioquia, na Palestina, no Egito e na Pérea, né? A hipótese mais provável seria que essa obra foi composta em Antioquia, já que já havia uma comunidade consolidada em Antioquia, a igreja de Antioquia, né? Então, é uma possibilidade. Aqui uma indicação de uma literatura do Jean-Paul Audet, de 1958, é uma tradução francesa, e essas traduções sempre têm as notas, as explicações e tal, então, se você tiver interesse, você até encontra essa obra digitalizada, tá? A hipótese sobre autoria seria, provavelmente, e aí o provavelmente caberia até um negrito, né? Provavelmente, um judeu convertido, por ter o conhecimento do Antigo Testamento, que se demonstra ao longo do texto, talvez um companheiro dos apóstolos, talvez, há uma doutrina moral de caridade e fraternidade, tinha um espírito de conciliação, prudência, você percebe no texto, talvez tenha sido formado na escola de Tiago Menor, né, no grupo que caminhou mais perto do Tiago, teria imigrado para a Síria na guerra civil desencadeada pelos Zelotes ali no ano 66. Então, isso são hipóteses que pesquisadores, né, apresentam sobre a autoria desse texto. Mas o fato é que não foi escrito por nenhum dos apóstolos, né? Então, quando fala do ensino dos 12, quer dizer que está sintetizando a doutrina, né, que eles estabeleceram, recebidas de Cristo, por isso o ensino dos 12. Bom, uma composição básica da obra. É um texto curto, um texto pequeno, em 16 capítulos. Então, os primeiros 6 capítulos, do 1 ao 6, tem uma parte doutrinal, bem catequética, né, basilar de ensinamento. Então, diz respeito a instruções morais, orientações de como instruir os catecúmenos nos 2 caminhos. O caminho do bem, então quer praticar o caminho do bem, então vá por aqui, você vai ter que fazer isso, 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 então gasta os 4 primeiros capítulos falando isso, e no 5º, se volta para o caminho do mal, que não precisa nem gastar muito tempo para a gente detectar o caminho do mal, né, já que é algo inerente do ser humano caído, pecador, e e o 6º vai falar para atingir a perfeição, né, naquilo que nos é possível. Dos capítulos 7 e 10, instruções litúrgicas, aí é bem interessante, né, a história da liturgia cristã, então fala de batismo, jejum, oração e eucaristia. Os capítulos 11 e 15 são instruções disciplinares, e como distinguir os verdadeiros dos falsos profetas. É muito interessante esses capítulos, vale muito a pena, né, inclusive vai dizer o seguinte, olha, se um profeta tiver com você e pedir dinheiro, não dê, isso aí é mercenário, né? Então já vai dando instruções interessantes como a comunidade reconhecer e não aceitar esses supostos profetas. Parece um texto muito contemporâneo, né? E o capítulo 16 adverte aos fiéis sobre a segunda vinda de Cristo, né? A parousia. Então, bem básico, bem didático. E nesse vídeo eu gostaria de apresentar uma citação que vai fazer muita diferença na tradição cristã, que é essa daqui, ó. Encontra-se no capítulo 7 sobre o batismo, tá? E diz assim: procedam assim, depois de ditas essas coisas, batizem em água corrente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, aqui alguns comentários interessantes. Primeiro, a parte final dessa citação, né?
claramente tinha uma percepção trinitária. Embora ainda não tenha assim aprofundamento sobre esse tema, isso aí vai se desenvolver ao longo da tradição patrística, né? Replica aquilo que foi dito lá em Mateus capítulo 28, né? Se deveria batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, está absolutamente de acordo com o ensino que nós encontramos nos evangelhos. Outra orientação, né? Fala aqui a prioridade seria batizar em água corrente, depois vai continuar dizendo, ó, se não tiver água corrente, tem outros meios de batismo, tá? Da forma de se batizar. E o procedam assim depois de ditas essas coisas. Então, é interessante que, segundo aqui nesse início da comunidade cristã, ali no final do primeiro século, já estava tendo essa instrução de, antes de ser batizado, ter esse conhecimento básico e prévio da doutrina cristã, que é o que nós chamamos de discipulado, para que a pessoa não seja batizada sem entender o que é o batismo, né, de forma assim leviana. Então tem que entender o que está fazendo, tem que saber o significado do batismo, o compromisso assumido com a fé cristã quando a pessoa se sujeita ao senhorio de Cristo. Então esse documento nos mostra esse cuidado, tá? De antes do batismo ter esse ensinamento, ter esse discipulado para a pessoa entender um pouquinho, pelo menos basicamente, o que consiste a fé cristã. Tá? Então, é algo que nos chama a atenção. E outro destaque que eu gostaria de passar para você é esse aqui, ó. O capítulo 9 trata sobre a Eucaristia, né? A ceia. A palavra Eucaristia do grego, dando graças, dá graças, né? Então, qual é a instrução que nós encontramos neste documento? Não é um texto inspirado, a igreja não reconheceu como inspirado, mas é um texto importante historicamente. Diz assim: ninguém coma ou beba da Eucaristia se não tiver sido batizado em nome do Senhor, pois não deis as coisas santas aos cães. Bom, o texto bíblico não diz que há um pré-requisito para tomar ceia. Ó, tem que ser batizado. Não diz isso explicitamente. Mas a comunidade cristã, ela reconhece que a ceia é algo extremamente importante, que deve ser feito com reverência, entendendo o que está fazendo, haja vista as orientações que o apóstolo Paulo dá na carta aos Coríntios, né, capítulo 11. Então, olha, não tome indevidamente e tal. Então, a comunidade cristã, numa questão de zelo, para que não seja tratado levianamente, não dê aos cães, né, algo tão precioso, que é a ceia do Senhor, entende que antes de tomar ceia é impreterivelmente, a pessoa tinha que ser batizada, que, por sua vez, tinha sido instruída. Então, percebe que há uma sequência lógica, coerente, na tradição cristã de reconhecer essa importância. Instrução, o batismo, e daí, então, a ceia do Senhor. Tá? Então, esse é um documento importante. Esse vídeo é para aguçar o interesse de pesquisas, de aprofundamentos. Se você tiver interesse, depois eu trago informações aqui no nosso canal sobre o comentário que eu faço bem mais detalhado, especificado sobre o Didaquê. A gente vai lançar um curso numa plataforma, e eu desejo que você continue estudando, pesquisando, encontrando, né, essas belezas da história e da construção do dogma cristão, dos dogmas cristãos, tá bom? Então, Deus abençoe. Nos vemos, então, no próximo vídeo, se Deus quiser. Então, deixa eu tirar aqui. Pronto. Tá bom? Deus abençoe.